gente vai gravar a aula, porque daí depois a aula fica disponível no YouTube para os colegas de vocês que não puderem estar. Então, o que, que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar lá a atividade de 3 semanas atrás, vou corrigir ela com vocês. Corrigir assim, sem dar a resposta, para vocês entenderem ela melhor e tal. Quem já fez vai poder dar uma revisada e explicar a próxima matéria, a próxima aula, que também é sobre fotossíntese. Então, na verdade, vocês vão ver que enquanto a gente faz a atividade da semana passada, a gente já vai responder algumas questões dessa semana, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E eu vou tentar observar o máximo possível o chat, tá? Vou ocultar. Vou tentar ficar com o chat aberto para eu ver a participação de vocês, tá certo? Lembrando de uma coisa, quando eu fiz esse formulário, eu esqueci de botar uma questão com o nome e a turma de vocês. E várias pessoas responderam, se eu não me engano, 16, antes de eu perceber o erro. Então, tem várias pessoas que eu não sei quem foi que fez, algumas já consertaram. Entrem lá no formulário de novo, vai em editar resposta e coloca aqui o nome e a turma de vocês, porque eu não consigo saber quem foi que fez, tá? Então, consertem lá. Então, vamos para a próxima. A atividade da semana passada era sobre fotossíntese, mas foi como foi descoberta a fotossíntese, como que as pessoas conseguiram imaginar que a planta fazia fotossíntese. E eu expliquei para vocês na aula passada que foi usado um método científico. Como é que é o método científico? Botei essa figurinha em todas as questões. Poxa, a pessoa olha que algo está acontecendo. Não vou explicar que nem expliquei na última aula, tá? Ela imagina o que explica aquilo que ela observou. Ela vai montar a hipótese na cabeça dela. Ela vai imaginar explicações. Ela não vai ter certeza, ela só está pensando, ela está imaginando. Ela vai precisar fazer um experimento para ter certeza. E o experimento foi descrito lá na aula do CMSP. A partir do experimento, as pessoas coletam resultados e a partir desses resultados a pessoa propõe uma explicação, que é a conclusão. Depois disso, ela vai ver se aquilo que ela tirou de conclusão tem a ver ou não com as evidências. Então, ela vai pensar em todas as observações e vai pensar: poxa, mas essa minha conclusão faz sentido? Se não fizer sentido, vai ter que refazer o experimento. Alguma coisa fez de errado ou concluiu errado. Mas, poxa, se ele percebeu que depois do experimento, realmente todas as evidências, todas as observações encaixaram com o resultado do experimento, a pessoa tem uma teoria. Em ciência, teoria é algo que já passou por um experimento e já foi comprovado até então. Lógico, a ciência sempre evolui, a gente sempre produz equipamentos novos, mais modernos, mais potentes. Então, às vezes, a gente pode olhar um experimento antigo e pensar, poxa, deu aquele resultado, porque a gente não tinha avaliado tal coisa, que agora a gente tem como avaliar. Então, às vezes, a conclusão pode mudar. Mas enquanto a gente não coleta evidências e observações novas, a teoria é válida, tá? E a partir daquela teoria, a gente pode fazer outros experimentos para ver se sempre vai dar o mesmo resultado. Aqui, se por um acaso você tem uma conclusão meio estranha, você vai ter que voltar para o experimento de novo, fazer outras hipóteses. Enfim, a explicação mais certinha está lá na outra aula. Daí a pergunta era o seguinte: tinha que correlacionar duas perguntas, né? Duas colunas, desculpa. Um lado vai ter as etapas do método científico: observação, hipótese, experimento, conclusão. E na outra, o que o Helmont fez em 1580. Então, vocês têm que ver o que é experimento, o que é hipótese, o que é resultado. Daí, beleza. Vamos aqui. Ó, aqui estão as etapas do método científico. A planta cresce. Outro, pesou um vaso com terra, plantou uma semente. Depois que a planta estava crescida, pesou a planta e o vaso de terra. Outra etapa, a planta se alimenta do solo. Outra etapa, a planta não se alimenta do solo.
Outra etapa. A planta alcançou 74 quilos e a terra perdeu só 50 gramas. Vamos, vamos descobrir o que cada coisa é aqui. Observação. Qual dessas etapas aqui de cima foi uma observação? Foi a primeira coisa que o Helmont percebeu. Ele botou o olho, foi a primeira coisa que deu ideia para ele fazer um experimento. Sempre que eu pergunto assim, eu vou esperar a resposta de vocês no chat, tá? Boa, a planta cresce. Poxa, a gente percebe que as plantas crescem. A gente planta uma cebolinha em casa, ela cresce. Ok. O que ele pensou? Qual foi a hipótese dele? Poxa, a planta cresce. Ele inventou uma explicação na cabeça dele. Qual dessas etapas é a explicação? Que ele pensou num primeiro momento, antes de fazer um experimento. Isso. Ele pensou, não, a planta se alimenta do solo. Foi o que passou na cabeça dele, viu? Planta cresceu, planta está na terra, ela se alimenta do solo. Muito bom, isso foi a hipótese. Daí, ele fez um experimento. Qual foi o experimento que ele fez? Pode pegar seu óculos. Então, o experimento que ele fez foi pesar uma planta, desculpa, foi pesar um vaso de terra, pesou uma semente, colocou lá, deixou crescer. E depois pesou os dois separados, né? Depois que a planta já tinha crescido. Esse é o experimento que ele fez. Qual foi o resultado que ele obteve? Ele foi lá, pesou tudo. Isso foi um experimento. Resultado foi resultado número um, a planta tinha 74 quilos. E a terra tinha. Mas justificou, Vitor, esses 74 quilos na planta aí veio da terra mesmo? Perdeu 50 gramas, não justificou. Boa, Murilo. Beleza. Conclusão. Você pesa tem 74 quilos. Isso. Você pesa tem 74 quilos, terra perdeu 50 gramas. Qual é a conclusão? Isso, a conclusão é a planta não se alimentou do solo. Ele até então não sabia da onde que estava vindo aquele peso, da onde que apareceu 73 gramas e meia. Ele não sabia, mas ele sabia que não é solo. Então essa é a primeira conclusão. Vocês viram que ele fez um experimento e apareceu outra pergunta. Agora outra pergunta, tá, beleza, não se alimenta do solo. Então vem da onde? E essa é uma coisa muito representativa da ciência, porque sempre que você resolve um problema, você descobre outro. Então, o problema era se alimenta do solo ou não? Não se alimenta do solo, tá? E agora, vem da onde? Então, abriu outra pergunta. Então, essa aqui a gente já resolveu. Vamos para a próxima. É o mesmo esquema, tá? O Priestley, o experimento que o Priestley fez. Para vocês conseguirem entender, vocês têm que lembrar lá de química que para ter fogo tem que ter oxigênio. Eles já sabiam disso. Quando tem um incêndio, você tem que fechar as janelas. Se você abafar, não deixar entrar oxigênio, o fogo acaba. Então, isso eles já sabiam. Fogo é porque tem presença de oxigênio. Então, não vou contar o experimento dele porque tem nas etapas. Primeira coisa, né, uma alternativa. A planta produz oxigênio. Outro, as plantas renovavam o ar sujo das velas, então a vela, quando estava acesa, sujava o ar e a planta limpava, eles percebiam isso. Colocar, já dei dica. Colocar hortelã em uma redoma de vidro com uma vela acesa ao lado, dentro dessa redoma. Em outra redoma, deixou uma vela sem hortelã. Redoma é tipo um pote invertido de vidro. Outra alternativa: lugares com plantas ficavam com o ar mais limpo.
Outra alternativa. Onde não havia planta, a vela apagou. Onde havia planta, a vela continuou acesa. Tem algumas alternativas que é mais fácil de achar o que é o que aqui antes. Mas vamos na ordem. Observação. Qual foi a primeira observação que eles perceberam lá naquele experimento? Ah, ainda não, Murilo. Eles ainda não tinham essa aí. Isso, eles percebiam que o lugar com planta ficava mais limpo, tá? É porque a gente já sabe, então a gente já pula. Mas eles não sabiam, a gente tem que pensar com a cabeça de 1500. A gente tem 500 anos de conhecimento a mais na nossa cabeça do que eles. Então a gente tem que pensar com a cabeça deles. Eles perceberam que as plantas deixavam o ar mais limpo. Vocês vão ver que quando resolve as outras, aí fica mais óbvio a ordem. Eles perceberam que ficava o ar mais limpo. O que eles pensaram? Poxa, planta, onde tem planta, o ar fica mais limpo. Opa, desculpa. A observação deles não foi que as plantas renovavam o ar sujo pelas velas. Não. Ó, até eu tô confusa. Eles criaram uma hipótese a partir da, daquela observação. Qual que é a hipótese? Que daí veio na cabeça dele, assim, poxa, onde tá, onde tá, tem mais planta, tá mais limpo, tem mais oxigênio. Você já pulou pro experimento. Porque no experimento que eles colocaram planta e vela acesa, eles pensaram, poxa, a gente considera ar puro, ar limpo, um ar que tem oxigênio. Eles perceberam que lugares com mais plantas ficavam mais. Essa foi a observação. Lugares com mais plantas ficavam mais limpos. Sumiu. Vai clicando aí, porque às vezes você clicou na foto de algum coleguinha. E daí ele que fica na frente. Você tem que ir aí em compartilhamento, alguma coisa está escrito desse jeito. Compartilhamento de tela e tá provavelmente meu nome aí. Vai clicando que você vai achar. Ou acho que sair e entrar de novo, não sei se resolve. Foi. A hipótese foi, poxa, se tá mais limpo onde tem planta, a planta vai produzir oxigênio. Daí eles foram fazer um experimento. Qual que é o experimento dessas alternativas ali? Isso, aí que fizeram um experimento. Poxa, eu vou pegar uma hortelã e botar dentro de um pote de vidro. Isso é um experimento? Eu tô forçando a barra ali. Não, agora eu vou botar uma vela com a planta dentro de um pote de vidro, vou criar um sistema completamente fechado ali dentro. Isso é o experimento. O resultado. Qual que foi o resultado? Botou vela, botou hortelã numa redoma de vidro. Na outra, botou só a vela. Ih, veio metade da resposta, Murilo. Botou só vela, sem planta. O que, que aconteceu com a vela que estava sem a planta? Apagou. E a vela que tinha planta? Isso. Lembra que eles já sabiam que para ter fogo precisava de oxigênio. Eles já sabiam disso naquela época. Então, qual foi o resultado? Planta mais vela, vela acesa. Plantas, desculpa, vela sem planta, vela apaga. Ou seja, eles sabiam que a planta tinha a ver com o oxigênio lá. Conclusão, ó, lembra que a gente tinha até falado que estava confundindo, mas no final ia ficar mais fácil? A planta produz oxigênio, a gente tinha colocado em hipótese, né? A hipótese era lugar com plantas, o ar, não, as plantas renovavam o ar sujo pelas velas. A hipótese era esse aqui. As plantas renovavam o ar sujo pelas velhas. Conclusão, a planta produz oxigênio. É, confunde, mas depois a gente organiza.
Que nesse caso, a hipótese e a conclusão fecharam, né? A hipótese e a conclusão eram praticamente a mesma. Se a hipótese e a conclusão fossem bem diferentes, que nem é o primeiro caso, aí fica bem óbvio, né? A gente sabe que a hipótese da pessoa estava errada. Aqui, a hipótese da pessoa estava certa. Então, a conclusão vai ser a mesma da hipótese. Vamos para a próxima. O experimento que foi feito pelo Van Nieuw. O Vanil pensou o seguinte: vou fazer no mesmo esquema aqui. A gente vai descobrir qual que é o experimento e a observação, a hipótese, lendo as alternativas. Sai oxigênio da planta enquanto ela absorve água e gás carbônico. Outra alternativa: o oxigênio que sai da planta vem da molécula de água. Outra hipótese: o cloroplasto isolado consegue produzir oxigênio só usando água. Outra alternativa, falei hipótese antes. Alternativa: isolou o cloroplasto sem gás carbônico e com água. Outra alternativa: o oxigênio é proveniente da água, não do gás carbônico. Isso aqui é mais difícil. Você não está conseguindo ler, Bia? Eu vou escrever no chat. Tô escrevendo no chat, Bia. Talvez que mais fácil para você enxergar. Vou fazer assim também. Facilitar a vida de todo mundo. Essa aqui é um pouco mais difícil, principalmente se faz tempo que vocês viram a aula ou se vocês não viram a aula. Então, essa daqui eu vou ajudar um pouquinho mais, tá? O mais fácil de a gente perceber aqui é o experimento, porque, ó, isolou o cloroplasto sem gás carbônico e com água. Isso aqui a gente já sabe que é o experimento. Poxa, como é que a gente vai pegar uma planta e isolar um cloroplasto, assim, por observação? Aconteceu naturalmente? Não, né? É uma coisa que precisou de microscópio, então ele fez um experimento. Esse é o mais fácil de descobrir de todos. E está falando aqui, o cloroplasto isolado consegue produzir oxigênio só usando a água. Esse aqui é o nosso resultado. Poxa, conseguiu produzir oxigênio a partir da água. Então a gente vai para as outras. Se o cloroplasto que só tinha água conseguiu produzir o oxigênio só usando a água, a gente sabe que o oxigênio vem da água. Então essa é a nossa conclusão. Então, o oxigênio que as plantas soltam na atmosfera para a gente respirar é da água que ela absorve lá do solo. Agora a gente vai ficar aqui entre hipótese e observação. O que, que ele viu e o que, que ele imaginou que era a explicação. Sai oxigênio da planta enquanto ela absorve água e gás carbônico. Outra, o oxigênio que sai da planta vem da molécula de água. Vocês viram que aqui já é uma explicação, assim, né? Observação é a primeira, isso, e a hipótese é a segunda. Isso aí, Bia. Ele está falando, é uma observação. A gente já sabia que o oxigênio saía da planta, porque a gente já viu lá naquele experimento da vela, lembra? Então a gente já sabe que sai oxigênio da planta. O experimento da hortelã com a vela já tinha sido feito, então é uma observação. A gente já viu lá naquele experimento.
Então, ele deu uma explicação. O oxigênio está saindo dali, veio da água. Vocês viram que aqui a hipótese e a conclusão bateu também, né? Essa aqui eu vou pedir para vocês me responderem. Por que há mudanças no conceitos científicos ao longo do tempo? Por que as pessoas lá antes de 1500, antes de descobrir o Brasil, mais ou menos, né? Por que que as pessoas achavam que era a terra que era a fonte do peso da planta, da biomassa da planta, e agora a gente não acredita mais nisso? Sim, a ciência vai evoluir. Até tinha falado já antes, né? Ela evolui conforme a tecnologia. Cada vez que a gente inventa um equipamento novo, a gente vai descobrir coisas novas. E às vezes a gente vai voltar lá e rever algumas coisas. Isso aí mesmo. Tá, última. Se a planta absorve água, H2O, gás carbônico, CO2 e muito poucos nutrientes do solo, lembra? A planta de 74 quilos pegou 50 gramas de terra. Da onde vem a maior parte do peso da planta? Vem da água que a raiz absorveu, vem do gás carbônico da atmosfera que as folhas absorveram, veio dos nutrientes do solo que a raiz pegou, ou veio do oxigênio que a folha. Ai, meu Deus do céu. Guilherme, olha só. A planta, ela solta oxigênio. Lembra, o oxigênio veio da água? Então, se ela absorveu a água e soltou o oxigênio, não ficou nela. Então, ela perdeu aquele peso. Nutrientes do solo. Poxa, mas a gente acabou de ver que a plantinha lá cresceu 74 quilos e pegou 50 gramas do solo? Como é que pode ser 74 gramas do solo se o solo perdeu 50? Não é de solo, de jeito nenhum é de solo. Vem do gás carbônico, tá? E é só por causa disso que existe lei de crédito de carbono, que é uma lei que as empresas grandes são obrigadas a cumprir, porque se elas poluem o ar, elas têm que plantar árvore, isso é lei. Também é por causa disso, por exemplo, que o Brasil recebe dinheiro para cuidar da Amazônia. Aliás, recebia, né? Porque ano passado, retrasado, começaram a parar de mandar, porque a gente já não protege mais muito a Amazônia, né? Alemanha, Holanda, Noruega, eles mandam muito dinheiro para o Brasil cuidar da Amazônia. Por quê? Se a gente tirar as árvores que estão pegando gás carbônico da atmosfera, a gente vai piorar os efeitos das mudanças climáticas. Então, os países que poluem e não têm espaço para plantar, ou floresta na Alemanha tem neve, né? Então eles não têm aquela facilidade toda de plantar que nem a gente. Não tem uma floresta gigantesca lá que nem a gente tem. Então eles pegam aquele dinheiro que eles gastariam preservando florestas e mandam para os países que têm floresta. Por quê? Porque a gente está todo mundo na mesma atmosfera. Não faria sentido se fosse o solo, né? Porque o solo do Brasil não tem nada a ver com o solo da Alemanha, mas o ar tem. O ar é compartilhado o mundo inteiro. Então tem um monte de lei de preservação de floresta para preservar a qualidade do ar, porque o gás carbônico do ar é guardado no peso das plantas, tá? Isso é a coisa que eu mais vou pegar no pé de vocês. Vocês têm que saber que todo o peso das plantas é por causa do gás carbônico. Vai lá, Pedro. Capricha nisso aí. Certo? Então eu vou sair, a gente vai para a próxima e vocês vão ver que depois desse sufoco de descobrir experimento, vocês vão ver que o próximo, quando a gente já fez o primeiro, é muito mais fácil. Até botei desenhos. Esse daqui é dessa semana, tá? Ixi, eu vou passar de novo do horário. Então, ó, já comecei o questionário da seguinte forma: conhecimento mais importante de todos. Qual é a origem da biomassa seca das plantas? Me responde de novo, qual é a origem? Se a gente pegar uma árvore, cortar, secar, tirar toda a água dela, biomassa é isso, tá? É o peso do corpo sem a água. Da onde que veio esse peso dessa planta? Ó a figurinha. Pode responder de novo, para ficar bem fixado. Do gás carbônico do ar. Aqui, as moléculas de gás carbônico que entram na plantinha através das folhas dela. Tem que saber isso, tá? Tem que saber isso. Próximo.
Questão de vestibular, para vocês começarem a pegar a mão. Energia luminosa fornecida pelo Sol. Já comentamos sobre energia luminosa em outras aulas, então eu não vou falar muito disso, tá? Essa questão aqui tem que lembrar de várias semanas. Então, a energia luminosa que as plantas pegam do Sol não é fundamental para a manutenção das cadeias alimentares? Ou é fundamental? O que vocês me dizem? A cadeia alimentar precisa de luz do Sol? Lógico que é fundamental. Como é que as plantas vão crescer? As plantas são lá o comecinho da cadeia alimentar? Precisa. Vamos para a próxima. Transfere-se ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares, mantendo-se invariável. Quando a gente está falando que a energia é invariável, quer dizer que é energia luminosa. Ela continua energia luminosa, ela entra na planta como energia luminosa, o animal, o herbívoro, vai lá comer a planta e ela continua sendo energia luminosa. Não, não. Vai transformar em quê? Vocês lembram? A planta vai transformar a energia luminosa em quê? Alimenta a energia luminosa, térmica, química, mecânica. Que tipo de energia que é açúcar? Alimento das plantas, o primeiro que ela produz é açúcar, mas que tipo de energia que é? É através da fotossíntese, mas eu quero saber que tipo de energia que é. Chutou melhor, Murilo. A orgânica é química, luminosa, mecânica, que é de movimento, é térmica. Os animais vão acabar transformando em energia térmica, tá? Mas só os animais, que a gente é quentinho. Se vocês botarem a mãozinha em vocês, vocês têm que estar ali a 36. Mas quando a gente fala que a planta, através da fotossíntese, pega a energia luminosa e pega o gás carbônico, ele vai fazer uma transformação e vai transformar essa energia em química, tá? Ela vai estar presa nas moléculas do açúcar. Então, vai estar preso lá nas ligações químicas da glicose, tá? Açúcar e glicose é a mesma coisa, então é energia química. A gente se alimenta, a gente vai se alimentar de energia química, que são as calorias. E daí a gente pode deixar na gordura como energia química, guardadinha, ou a gente gasta e até solta um pouquinho de energia térmica. Todo mundo é quentinho, então a gente acaba gastando um pouquinho de energia térmica, tá? Mas tem essas transformações de energia, não é invariável. Próxima. É captado pelos seres vivos no processo da fotossíntese e transferido ao longo das cadeias alimentares. Tá certo ou errado? Tá certo. A fotossíntese transforma energia luminosa em energia química, vai lá o bichinho, come aquela energia química e vai passar ao longo das cadeias alimentares. Corretíssima. Desencargo de consciência, vamos ver as outras. Tem transferência bidirecional nas cadeias alimentares. A sol transfere para a planta transforma para o consumidor primário, passa para o consumidor secundário, daí volta para a planta de novo. É bidirecional, vai nas duas direções ou sempre vai numa direção só? A direção é sempre única, isso, é unidirecional, sempre. Até pode voltar, né? O ciclo vai morrer, vira decompositor, decompositor, a planta vai absorver os nutrientes de novo, mas é uma direção só. Próxima. Aumenta à medida que é transferida de um nível trófico para outro nas cadeias alimentares. Vai ter que lembrar da aula passada. Cada vez que um bicho se alimenta de outro, aquela energia ela aumenta ou ela vai gastando? Tinha uma pergunta até de uma lagartixa, de uma barata e de uma cebola aí. Sempre vai gastando. Então, se eu, por exemplo, vou me alimentar de um milho, aquele milho já gastou um pouco da energia que ele produziu para ele crescer. Quando eu vou me alimentar daquele milho, eu não vou me alimentar de toda a energia que ele já produziu. Daí eu como, vou pegar uma parte da energia para mim, certo? A parte que sobrou, que o milho guardou, eu vou pegar para mim, porque eu vou comer. Mas ao longo da minha vida, eu também vou gastar. Eu estou produzindo até energia térmica, eu respiro, eu faço exercício, eu penso, então eu vou gastar caloria.
Se um dia eu for numa floresta e um urso me caçar se alimentar de mim, ele não vai comer toda a energia que eu gastei na minha vida, ele vai comer menos. Então eu sempre vai gastando. Cada vez que passa de um nível trófico por outro, gasta energia, tá? Sempre. Então essa tá fácil. Próxima, de vestibular de novo. Vocês pegar a mãozinha. Nos centros urbanos, onde a vegetação é substituída por vias pavimentadas, ou seja, asfalto, e prédios de concreto, ocorre elevação da temperatura ambiental. Você já deve ter percebido que no centro é muito mais quente do que onde tem um parque. As árvores, além de amenizarem o calor, melhoram a qualidade do ar. Isso se deve ao experimento que a gente viu. Essa eu nem vou falar alternativa. Por que as plantas melhoram a qualidade do ar? Boa, Georgia. Fotossíntese ou produção de gás carbônico? Ah, vai ser a gente e as plantas produzindo gás carbônico. Então, não, elas produzem oxigênio, pegam gás carbônico, a gente faz o contrário. Produção de oxigênio. Boa. Vocês viram que tá tudo lá no experimento, né? Próxima. As plantas e outros seres vivos fotossintetizantes produzem um pigmento verde capaz de absorver a luz do sol para a realização da fotossíntese. Qual o nome desse pigmento? Essa eu vou ter que falar. Talvez vocês lembrem. Se vocês falarem aqui, vocês podem. Ah, ó, alguém já lembrava. Isso aqui é revisãozinha lá sexto ano. As plantas são verdes porque tem clorofila. E outros organismos que fazem fotossíntese também têm clorofila. A clorofila que é o responsável por fazer essa conversão de energia luminosa em energia química. Acontece lá dentro da clorofila, que está dentro das células da planta, tá? Beta-caroteno é tipo o laranja da cenoura e o vermelhão da beterraba, por exemplo. Cloroplasto é onde está a clorofila, então não dá para confundir aqui. A clorofila é a cor, cloroplasto é a organela, é o pacotinho dentro da célula. Glicose a planta produz, mas é o alimento dela, é o que ela vai usar para a vida dela, não é a clorofila. Próximo. Segundo conhecimento mais importante, primeiro a planta pega gás carbônico do ar e o peso da planta é o peso de gás carbônico que ela pegou da atmosfera. Então é peso de poluição. Segundo conhecimento mais importante, os organismos fotossintetizantes absorvem luz do sol com a clorofila, já sabemos. Gás carbônico da atmosfera, já sabemos. Água e nutrientes do solo e produz o seu alimento. Primeira forma do alimento que a planta produz tem no desenho para ajudar vocês. É o motivo pelo qual a cana é doce, as plantas são doces. As plantas todas não, né? As frutas são docinhas. É o primeiro tipo de alimento que a planta vai produzir. Depois ela pega aquela glicose e pode juntar e formar madeira, e formar a folha, e formar proteína, amido, as outras partes da planta. Mas a primeira coisa que ela produz é a glicose. A partir da glicose ela vai desmontar e montar para fazer o que ela precisa, tá? Quem armazena muito glicose é doce, por exemplo, usa reserva de glicose, a gente percebe no paladar, né? A partir da hora que ela pegou a glicose, já desmontou e montou para fazer outras coisas, a nossa língua já não percebe mais. Próximo. A reação química da fotossíntese produz oxigênio que é liberado na atmosfera. Já sabemos, vimos a vela acesa lá com a hortelã. O átomo de oxigênio, que é liberado na forma de gás, oxigênio, né, O2, é retirado da molécula de. Vixe, aquele cloroplasto lá tava só com o quê? Até corrigir, se eu não me engano, foi o Victor. Que se o oxigênio está saindo da planta, luz do solo? Do solo? Ah, do sol. Mas oxigênio vem da luz do sol? Como é que a luz do sol produz oxigênio ou tem da água boa, Matheus? Lembra? Lembra que eles pegaram cloroplasto, deixaram só com água e ele produziu oxigênio.
A água, então, ela só usa a planta de passagem, né, para virar oxigênio. A água é transformada em oxigênio pelas plantas, certo? Então, toda aquela água que a gente rega as plantas, a planta vai lá, faz fotossíntese, usando aquela água, produz a glicose, que é o alimento dela, e solta no ar. O oxigênio, na verdade, é um resto para ela. O que interessa é a glicose. Ela vai pegar a água, fazer o que tem que fazer e, ó, soltar na atmosfera em forma de. Vai pegar o hidrogênio para ela e vai soltar na atmosfera em forma de oxigênio. O que eu quero saber de vocês, vocês já aprenderam em química a interpretar a fórmula, que nem essa aqui que está aparecendo na tela? Uma fórmula não? Tá, eu vou passar rapidinho, mas vocês vão ver mesmo em química, tá? O que que significa isso aqui? Só para vocês não se assustarem, porque não tem nada demais. Tenho elementos químicos de um lado, uma seta, elementos químicos do outro. Essa seta significa transformação. Então eu tenho coisas antes, transforma, tenho coisas depois. Antes da seta, eu tenho os meus substratos. Então tudo que eu vou usar para fazer uma transformação é um substrato. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, então o meu substrato é farinha, é açúcar, é leite, é ovo, é fermento. A transformação é lá, bater tudo junto e pôr no forno. Depois é o bolo, certo? O que que eu tenho aqui? Seis, sempre um número e a molécula. Então eu tenho 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água. Transforma. Isso aqui tudo, C6H12O6, é glicose, é açúcar, tá? Então, se eu quero escrever açúcar, glicose, num formato químico, é isso aqui. O que que tem aqui tudo? Vou explicar por esse aqui que é mais fácil. Eu tenho um átomo de carbono, que é o cesão, mas em 6 vezes. Então, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, eu tenho sempre o nome do átomo antes e o número, que é a quantidade que tem aqui. Então, vamos voltar aqui para os gás carbônico. Gás carbônico, a molécula de gás carbônico é um carbono, porque não tem nenhum númerozinho aqui depois dele, e 2 átomos de oxigênio. Isso aqui é um carbono. Então, eu pego 6 carbonos da atmosfera. 6 água, são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, porque não tem nenhum número aqui, então é um. A planta pega 6 moléculas de água da terra, transforma. A transformação é a fotossíntese. É o processo que faz a transformação. No caso, fazer o bolo é pôr no forno, né? Aqui a plantinha é a fotossíntese. O que que ela vai fazer com isso? Uma molécula de glicose. Como que eu sei que é uma? Porque não tem nenhum número aqui na frente. Então, é uma glicose. Lembra que aqui tinha 6 carbonos? Ó, carbono em uma molécula só de gás carbônico. Tem uma molécula, tem um átomo só, mas eu peguei 6. Esses 6 estão aqui, lá na glicose. Eu tenho 12 moléculas de hidrogênio. De onde que vieram? Aqui, ó. Eu peguei 6 moléculas de água, cada molécula de água tem 2 hidrogênios, dá 12. Então, foi lá o hidrogênio, foi para a glicose. O oxigênio, ela pegou lá do gás carbônico. Os dois são 6, é fácil de confundir, mas foi lá do gás carbônico, aqueles 6. Opa, sobrou oxigênio, botou aqui. Sobrou um pouquinho, vira 6 moléculas de oxigênio, que ela joga fora. Então a glicose ela pega para ela e o gás oxigênio ela solta na atmosfera. Então não tem nada demais. Eu sei que é um monte de número e letra, que é uma sopinha. Parece que é difícil, mas não é. Quando a gente conta a quantidade de oxigênio desse lado de cá, da transformação, tem de nada. Eu vou deixar para a professora de química, Luiz. Quando ela explicar certinho, vai ficar mais fácil. Daí você vai voltar que você pensa assim, nossa, era só isso. Mas o que tem que saber? Tudo que está antes da reação tem que estar depois. Então, se eu tenho 6 moléculas de gás de carbono antes da reação, depois eu tenho que ter 6 carbono, certo? Se eu tenho 12 hidrogênio de um lado, do outro lado tem que ter 12 hidrogênio. Só vai estar rearranjado. A planta faz uma transformação através da fotossíntese, tá? O que tem que lembrar? Que ela pega gás carbônico do ar, pega a água da terra, transforma em glicose, que é para ela não vai gastar isso, não vai soltar, vai ficar para ela, e oxigênio, que ela libera
e a gente se aproveita disso, a gente respira, certo? Além disso, você não entendeu nada, porque eu vou deixar a professora de química. Ficou alguma dúvida? Se não ficou, está tudo certo. Tirando a fórmula, né? Mas ela é simples, tá? Eu expliquei rapidinho também, porque eu não quero me adiantar muito. Talvez um dia a gente fale mais sobre ela. Vou encerrar então, tá? Parar de gravar.